Boa tarde a todas e a todos, nesta ocasião, que é para mim uma grande satisfação regressar a esta casa, que também é minha, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde há uns bons anos atrás, não assim tantos como os meus cabelos brancos poderiam pré-anunciar, obtive a licenciatura e o meu grau de mestre. Entretanto, transferi-me para outras paragens mais agradáveis, por onde ando agora, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde tenho feito a restante carreira académica. Mas isso não me inibe de, nesta ocasião, me emocionar revisitando esta faculdade e verificando que realmente tem crescido no seu corpo docente, nos alunos que tem e nestas magníficas instalações. Mas eu gostaria de também agradecer este convite e cumprimentar de modo especial a doutora Sara Campos, tem sido aqui a grande dinamizadora deste seminário Luso-Brasileiro sobre Finanças Públicas, Controle e Responsabilidade, que começou ontem, que hoje termina. Também gostaria de cumprimentar o professor Gustavo Nassif, que conheço muito bem há muitos anos, um amigo de longa data, mineiro, assim como os colegas que aqui estão, o professor Leonardo, o professor Luciano, o professor Joelson e os amigos brasileiros que eu também vejo e que conheço agora pela primeira vez. E, portanto, é um momento aqui para mim importante de aqui estar e também de cumprimentar o núcleo de estudantes brasileiros que faz esta iniciativa, aliás, à qual depois se associaram várias instituições, já agora da minha parte também modestamente o Instituto do Direito de Língua Portuguesa, que é uma associação de juristas lusófonos, aliás, da qual fazem parte alguns dos professores que aqui estão, a começar pelo professor Gustavo Nassif. Aliás, instituto que tem organizado já por diversas vezes congressos luso-brasileiros de direito. Aliás, já fizemos 3. 2 aqui em Lisboa e o terceiro, se não estou em erro, foi em setembro de 2014 em Belo Horizonte, ou setembro ou outubro. E talvez o próximo, o quarto, talvez já tenha data marcada para 12 e 13 de outubro deste ano. E, portanto, será o quarto congresso e fica já pré-anunciado para a eventualidade de alguns dos colegas que aqui estão poderem também querer participar. Já o professor Gustavo Nassif referiu uma data hoje importante, sim senhor, que é a data do dia 21 de abril, uma data muito importante para o Brasil. Eu já agora juntaria uma outra data, uma vez que ele é luso-brasileiro, tem de pensar nas duas datas. É que amanhã é o dia 22 de abril, precisamente o dia em que se comemora a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Portanto, temos na véspera Tiradentes, no dia seguinte temos Pedro Álvares Cabral, como sabem, em 22 de abril de 1500. Embora haja depois aquela controvérsia sobre se de facto aquilo foi mesmo um descobrimento ou um achamento, ou se de facto já não existia lá muitas pessoas com a sua própria cultura e saber até que ponto qual foi o contributo português. Bem, sabemos que o contributo foi evidente, pelo menos na língua portuguesa, porque senão ainda os colegas brasileiros falariam o Guarani ou o Pataxó ou qualquer outra língua indígena. Não falam português e até melhor do que muitos portugueses por aqui andam. E, portanto, há pelo menos essa garantia de que a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral teve muitas vantagens, além de outras coisas que eu agora, evidentemente, não vou referir, e estas que eu referi apenas por brincadeira. Bom, mas em relação aqui à minha intervenção, o título que eu escolhi foi Constituição, Crise e Endividamento. E julgo que é um tema da atualidade, como disse também há pouco o professor Gustavo, porque, de facto, Portugal viveu nos últimos anos, ou tem vivido ainda, os efeitos de uma crise económico-financeira seríssima, das 3 crises que implicaram a intervenção externa da assistência financeira a Portugal, esta foi de longe a mais grave das 3, tivemos uma em 78, outra em 83 e esta foi a mais grave. E, evidentemente, que esta crise, neste momento, já não é só no âmbito da lusofonia portuguesa, porque essa crise parece-me hoje evidente no Brasil, até perante os dados económico-financeiros do crescimento negativo e de outras variáveis macroeconómicas que não têm sido famosas, e até, espero que isto não seja uma contaminação portuguesa, não só o Brasil, mas também Angola, que neste momento vive uma grave crise e em que as notícias dizem, isso não está confirmado, que está para breve também uma assistência financeira internacional a Angola, embora com notícias contraditórias sobre se o FMI vai ou não vai apoiar, se suspendeu ou não suspendeu
se vai fazer ou não se vai fazer. Portanto, e o caso de Moçambique, já agora, também está numa situação bastante complicada. Notícias recentes também dão conta de que o FMI terá suspenso o financiamento a Moçambique. Portanto, estamos aqui perante uma crise que não é só uma crise portuguesa, lusa, mas é uma crise económico-financeira que alastra e que está em vários países e espero que não culpem Portugal de ter exportado essa crise, porque de facto não o fizemos com certeza. Pelo menos eu não fiz de certeza. Posso ter exportado outras coisas, menos esta crise. Claro que eu não vou referir a outro tipo de crises, porque às vezes essas crises económicas ou financeiras estão associadas a outras crises. No Brasil vive hoje, penso que isso é inegável, e não me leve a mal, uma séria crise política, que sabemos bem no processo de impeachment que está a decorrer, e, portanto, pode haver outro tipo de crises sociais, culturais, de outra índole. Isso é um pouco mais difícil de discutir, mas neste momento interessa particularmente referir-me à crise económico-financeira, quer de Portugal, quer do Brasil, e em geral o modo como isso pode ser visto numa perspectiva constitucional. Mas antes de tentar encontrar uma resposta na Constituição, seja na Constituição portuguesa, seja na Constituição brasileira, eu julgo que é necessário ver os pressupostos desta crise e ver em que contexto é que estas crises aparecem. As crises são essencialmente crises financeiras, não são tanto crises económicas, embora às vezes costumamos associar as duas palavras, que têm significados diferentes. Uma coisa é uma crise económica, outra coisa é uma crise financeira, mas é basicamente uma crise económica de dificuldade de financiamento do Estado e da estrutura do poder. E com as consequências que isso tem depois no aumento dos impostos e na necessidade de diminuir despesas e de aumentar a receita pública em geral. Mas há aqui, de facto, 4 pressupostos que eu gostaria de recordar, porque eles são evidentes, mas que tornam, porventura, a resolução dessa crise algo mais difícil. A primeira, no caso português, é a integração europeia, porque Portugal não está sozinho na Europa e a sua soberania é uma soberania limitada. Isso parece evidente. Hoje, os Estados-membros de uma União Europeia com estas características são Estados semi-soberanos e, portanto, muitas decisões já não pertencem ao seu foro. Muitos poderes ou foram transferidos ou foram delegados, conforme as teorias, para uma estrutura supraestadual que é a União Europeia e em muitos aspectos, cada vez em maior número, e, portanto, aí há desde logo um condicionamento, porque a União Europeia tem regras específicas em relação ao endividamento e às variáveis macroeconómicas, que têm vindo a ser intensificadas. Por outro lado, há também um problema de globalização mundial e, evidentemente, que hoje o modelo que tem dominado é um modelo capitalista, um modelo de economia de mercado, visto que com a queda do Muro de Berlim e a implosão da União Soviética, o modelo coletivista ruiu quase por completo e, portanto, tem-se difundido no mundo o modelo de economia de mercado. Mas a economia de mercado agora também suscita uma perspectiva internacional, não apenas ao nível dos países, mas ao nível internacional. O mercado tornou-se um mercado global. A globalização globalizou algumas línguas, globalizou muitas normas jurídicas, globalizou muitos valores, mas também globalizou os mercados e, portanto, a tendência vai sendo cada vez mais no sentido de termos um mercado único global. Aliás, as normas que têm sido aprovadas na transição do GATT para o OMC provam precisamente essa ideia da queda progressiva dos proteccionismos e da tentativa da construção de um mercado único global. E, portanto, isso também transforma. As empresas capitalistas passam a ter um campo de treino e um campo de jogo que é muito maior, é todo o mundo, ou uma boa parte desse mundo, não apenas ao nível nacional, e isso também transforma as empresas capitalistas num poder, dá-lhes um poder muito superior àquele que as empresas teriam se jogassem apenas no plano nacional. Portanto, aqui há também um problema de um recrudescimento de um capitalismo que se torna universal e, por isso, também muito mais poderoso. Há um terceiro aspecto também importante a considerar, que às vezes é difícil de perceber, mas que é inevitável. De acordo com as novas teorias da ciência económica, a rigidificação de certas regras económicas e das variáveis macroeconómicas. E, portanto, hoje a economia e as políticas económicas deixaram de estar sujeitas a uma margem de decisão política e cada vez mais são tomadas por tecnocratas e por pessoas que, às vezes, por engano, pensam que só há uma única solução para certo tipo de problemas. E, portanto, deixou de haver uma decisão política para passar a haver uma única decisão, muitas vezes
determinada por uma rigidez e uma intervenção na natureza técnico-económica que põe de lado uma consideração e uma valorização da decisão de natureza política. Claro que isto está associado, como sabem, às teorias do monetarismo e a certas teorias neoliberais que têm posto de parte cada vez mais as teorias keynesianas e as teorias neo-keynesianas. E, portanto, o grande debate na ciência económica é precisamente esses dois grupos, pelos vistos, tem sido vencedor o grupo anti-keynesiano e não o grupo pró-keynesiano. Isso parece-me também evidente e isso é evidente na construção da União Económica e Monetária na Europa. E depois um quarto problema, ou um quarto pressuposto que ainda é mais complicado de todos, é que muitos desses resultados que se desejam, baixa inflação, baixo desemprego, baixo endividamento externo, baixo endividamento público, muitas dessas metas já não são metas meramente económico-financeiras, que depois são avaliadas pelo povo, pelas consequências boas ou más que têm sobre a economia e sobre a sociedade, mas são metas e objetivos que passam a ser jurídicos. Há uma juridificação das metas económicas e da oscilação das variáveis macroeconómicas. E, portanto, a violação desses objetivos não é apenas uma má decisão económica, é uma decisão jurídica ilegal ou até inconstitucional. E, portanto, isso levanta aqui um outro problema mais complicado, que é um do maior entrelaçamento e uma sobreposição entre uma intervenção de natureza económica e uma intervenção de natureza jurídica, com todas as complicações que isso pode ter. Portanto, sendo este o quadro fundamental, impõe-se saber qual é a resposta que uma Constituição pode dar. Aqui, falando em Constituição em termos gerais, não estou ainda a falar em particular na Constituição Portuguesa. E claro, estou a situar num ambiente próprio dos tempos de hoje, que é o ambiente do Estado Social de Direito. E, portanto, saber o que é que se pede, o que é que se espera de uma Constituição em Estado Social de Direito para resolver uma crise económico-financeira que venha a assolar certa comunidade e certo país. Portanto, saber agora qual é essa resposta. E claro que a resposta é uma resposta que todos esperam que seja de armamento pesado, não é uma resposta de armamento ligeiro, mas pesado, porque se a resposta vai ser dada pela Constituição, é uma resposta dada ao mais alto nível das normas que são as mais importantes da ordem jurídica, que são as normas constitucionais. E, portanto, muitas pessoas hoje pedem e reclamam que essa resposta seja dada ao nível da própria Constituição do país. Resposta em relação a um problema de uma crise económico-financeira. Claro que essas respostas têm variado ao longo do tempo. No Estado liberal, a resposta estava dada. As finanças eram neutras, o Estado não intervinha na economia e na sociedade, também não cobrava quase impostos nenhuns e, portanto, estava a resolver, não havia resposta. Portanto, a resposta era a resposta da não-resposta. Se houvesse uma crise, se houvesse muito desemprego, ou se as pessoas morressem numa epidemia, o problema não era com o Estado, era azar. E, portanto, acreditava-se que as instituições de caridade e as instituições religiosas pudessem resolver o problema, mas a resposta não estava na Constituição, nem estava no poder público. Claro que podemos ir ao outro extremo de considerar que a resposta só pode estar no Estado, num Estado coletivista, não há economia privada, os meios de produção são públicos, mas também temos a experiência que nos Estados coletivistas que existiram, e tomamos sempre por referência a União Soviética, é verdade que não havia inflação, nem havia desemprego, havia um plano quinquenal que até fixava a produção, os preços e os salários, mas depois a realidade às vezes era muito diferente daquilo que estava nesse plano quinquenal. Mas aí, de facto, essa resposta era uma resposta que punha em causa valores essenciais da nossa comunidade política, como é o caso da livre iniciativa, da liberdade individual e até da igualdade, que era apenas proclamada e não era depois defendida na realidade. Portanto, quer isto dizer que a resposta tem que ser dada numa Constituição de Estado Social em que o Estado tem que intervir na economia, é um Estado que intervém na economia e na sociedade, não é um Estado neutro, nem é um Estado liberal, também não é um Estado coletivista, portanto, de base há uma economia privada, uma economia de mercado, mas há depois aspectos de intervenção do Estado. Claro que aqui o problema é saber se há mais ou menos intervenção do Estado e se esse Estado Social, que foi sobretudo construído na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial, ainda é o mesmo que nós temos hoje. Tem-se falado muito na crise do Estado Social, tem-se falado muito até num Estado pós-social, num Estado que já não é um Estado que presta serviços sociais, mas é um Estado meramente regulador, um Estado de infraestruturas. Enfim, o direito administrativo aqui, os cultores do direito administrativo são mais
imaginativos para inventar umas quantas palavras, mas, na verdade, muitos entendem que há aqui ou uma nova realidade a surgir, ou pelo menos uma nova geração de um Estado Social que é diferente da primeira geração do Estado Social que surgiu a seguir ao pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Tomando sempre por referência o famoso relatório Beveridge sobre a ideia da segurança social, a ideia que hoje realmente parece pouco estranha, a ideia do tudo para todos, que era no fundo o lema do relatório Beveridge, que foi um relatório muito importante, fundador de uma segurança social num Estado social a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqui a questão é uma questão de grau de graduação da intervenção do Estado. O Estado tem, evidentemente, tem empresas públicas, há certos bens que são, por definição, bens públicos, que não são bens que estejam no mercado, ou não são bens divisíveis e não são bens utilizáveis, não são bens que possam satisfazer necessidades individuais, e são bens que apenas podem satisfazer necessidades coletivas, e, portanto, depois o problema de saber qual é o grau de intervenção do Estado nessa mesma economia. E, portanto, isso pode também ter que ver com o tipo de resposta perante uma crise que se verifique, quer no funcionamento da economia, quer no próprio financiamento do Estado, uma vez que se o Estado presta um conjunto de bens públicos ou intervém para suprir as incapacidades do mercado ou para corrigir as externalidades negativas ou na afetação de certos bens, portanto, é preciso saber que tipo de financiamento é que o Estado vai ter para responder e para produzir, para satisfazer essas necessidades públicas. E aqui a primeira dificuldade é esta, que é a dificuldade da fragilidade dos direitos sociais. Em Estado Social há direitos sociais, não havia direitos sociais em Estado Liberal. Os direitos sociais, a ideia de proteção social era uma ideia privada, era uma ideia caritativa. Mas em Estado Social há direitos sociais, à saúde, à cultura, à educação, à habitação, etc. Mas o problema que aqui se coloca é que a eficácia ou a efetividade desses direitos não é bem a mesma daqueles direitos que não dependem da realidade económica ou social, aqueles direitos que são imediatamente usufruíveis por quem é seu titular. Se a Constituição diz que ninguém pode ser condenado à morte, a aplicação da proibição da pena de morte não depende se estamos em boom ou se estamos em slump, não depende disso, tem eficácia imediata. Mas, agora, saber se todos têm direito à habitação condigna, que é aquilo que diz a nossa Constituição Portuguesa, não sei se são 4 quartos ou 3 quartos, ou ar-condicionado ou não tem ar-condicionado, isso certamente que não vai ser imediato e não seria certamente exigível no dia 26 de abril de 76, foi quando a Constituição, o segundo dia de vigência da Constituição. Mas a nossa Constituição terá um direito à habitação, que vocês, na vossa expressão, é direito à moradia. E, portanto, a questão que se coloca é saber qual é o grau de eficácia desses direitos sociais. É verdade que a Constituição matiza essa eficácia porque há vários níveis de eficácia. Em certos âmbitos dos direitos sociais, é o caso, por exemplo, do direito à educação, o ensino básico, a nossa Constituição impõe que seja obrigatório, gratuito e universal. Já não o diz em relação aos outros graus de ensino. Em relação à saúde, diz que o direito à saúde é universal, mas é tendencialmente gratuito. Por exemplo, uma mudança que houve numa das primeiras revisões constitucionais. Portanto, mesmo que a Constituição possa modelar o grau de eficácia dos direitos, a verdade é que eles, a meu ver, de um modo geral, estão sempre dependentes daquilo que é economicamente possível. E, portanto, não podemos encarar os direitos económicos, sociais e culturais da mesma forma que encaramos os direitos civis e políticos. Claro que esta questão é uma questão controversa, porque há uma boa parte da doutrina constitucionalista que entende que há a proibição do retrocesso social e que até acha que esse princípio é um princípio geral aplicável a todos os direitos sociais. Tenho as maiores dúvidas sobre isso, para não dizer que discordo em absoluto dessa teoria. Não só porque ela não está proclamada, como é, sobretudo, algo que é impossível de realizar. É algo que choca com a própria realidade das coisas. Portanto, julgo que o grau de concretização dos direitos sociais está evidentemente dependente das condições económico-financeiras de um país. Claro que essas condições, às vezes, são o produto de azares do país e, sobretudo, de condicionalismos externos. Outras vezes, são o produto da má e da incompetência, de uma má governação e da incompetência de uma governação. Também pode acontecer, ou de escolhas que foram erradas e até que foram politicamente
feitas de uma forma errada. Portanto, há aqui, digamos, uma margem, uma zona cinzenta entre o jurídico e o político, que, apesar de tudo, tem hoje alcançado alguma certeza. Qual é que é a certeza? Aliás, a certeza que acaba hoje um pouco também por se desenvolver num caminho curioso, que é o caminho de já não haver uma divisão absoluta e abissal, como havia quando eu estudei Direito Constitucional, entre os direitos, liberdades e garantias e os direitos económicos, sociais e culturais. Hoje a tendência é para aproximar esses direitos e ver os direitos não da perspectiva dos direitos que estão associados aos bens jurídicos, mas ver, sobretudo, o bem jurídico que está a ser protegido. O caso típico é o caso do direito à vida. A vida humana é protegida como? O que é ter direito à vida? É o direito a não ser morto por outra pessoa ou pelo Estado, no caso da pena de morte, mas também é o direito à sobrevivência. É o direito a não morrer de fome se não tiver dinheiro ou não tiver trabalho para poder ganhar dinheiro e para poder viver. E não morrer de fome ou de sede, ou não morrer de doenças que, noutras circunstâncias, seriam facilmente curáveis. Portanto, o direito à vida pode ter também uma proteção em sede de direitos sociais, em sede de segurança social, haver um rendimento mínimo de proteção da pessoa, em sede de direito à saúde, porque a saúde está, se a saúde não for dada, acaba na morte da pessoa. A saúde está muito próxima, em certos aspectos, da morte. A proteção da saúde tem a ver com a proteção da vida da pessoa. Não é a mesma coisa, mas está conexa com a vida da pessoa. Portanto, desse ponto de vista, até tem havido uma aproximação dos direitos, liberdades e garantias aos direitos económicos, sociais e culturais. Isto é importante porquê? Porque, embora reconhecendo aos direitos sociais uma menor intensidade jurídica, a verdade é que há pelo menos um princípio geral, esse sim, dos direitos fundamentais, que pode impor um mínimo, um núcleo irredutível dos direitos sociais que não pode ser postergado, que tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E, portanto, quando se coloca o direito ao trabalho, ou o direito ao salário, ou o direito à proteção da saúde, podemos dizer que, numa crise económica, esses direitos são menos intensos, mas nunca podem ser tão baixos que ponham em causa, por exemplo, não ajudar alguém para se curar e não a deixar morrer em circunstâncias que seriam facilmente resolvidas através da intervenção do Estado. Portanto, mesmo os direitos sociais, não obstante o facto de terem uma eficácia mais reduzida, eles têm que garantir sempre um núcleo essencial que tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana, e isso, evidentemente, num juízo, que é sempre um juízo difícil, porque é um juízo circunstancial e um juízo concreto da pessoa em certas condições. Portanto, é um pouco hoje a ideia, digamos, que se tem sido discutida. É, por um lado, dúvidas sobre se há ou não há um princípio de não retrocesso social, mas, pelo menos, há a certeza de que esse retrocesso não pode ser tão grande ou tão intenso que ponha em causa o mínimo de dignidade humana que está subjacente aos principais direitos ou aqueles direitos que se ligam aos bens jurídicos mais importantes, pelo menos os bens jurídicos pessoais e não os bens jurídicos de natureza patrimonial. Depois, uma segunda dificuldade que nós podemos encontrar numa resposta que está na Constituição, que é um problema português típico, o Brasil talvez ainda não tenha chegado a esse ponto, que é a necessidade de adotar medidas drásticas para vencer uma crise económica ou financeira, mas a Constituição não conceber um estado de exceção económico ou financeiro, porque a nossa Constituição, no artigo 19, matéria que eu sei até bem demais, porque sobre ela fiz a minha tese de doutoramento, esse artigo só prevê o estado de sítio e o estado de emergência, e isso só está previsto para causas político-militares, golpes de Estado, invasões dos espanhóis, coisas assim, golpes de Estado, outras coisas deste género, ou para crises sociais, uma calamidade, uma epidemia de ébola que obriga a isolar uma cidade, ninguém entra, ninguém sai, coisas assim. Mas esse artigo 19 não prevê crise económica ou financeira. Não está lá escrito que, havendo uma crise, se pode suspender direitos ou se os salários dos trabalhadores se reduzem a metade durante o período da crise. Isso tem que ser decretado oficialmente pelos órgãos que intervêm. Aliás, o Brasil tem os estados de exceção parecidos com o nosso, tem o estado de sítio e o estado de defesa, que são mais ou menos a mesma coisa. Tive também a ocasião de estudar novamente essa tese. Portanto, quando aqui em Portugal o anterior governo, e quando tivemos o Programa de Assistência Económica ou Financeira, chamado PAEF, entre 2011 e 2015, e quando tivemos a chamada Troika, que era um conjunto de 3 entidades que ditaram uma série de orientações à política do governo, entidades conglomerando o FMI,
a União Europeia, a Comissão Europeia e o BCE, e o Banco Central Europeu, foi dado um empréstimo a Portugal de 78 mil milhões de euros, mas na condição, e em tranches, na condição de que em cada tranche seguinte haveria necessidade de ter cumprido um conjunto de metas estabelecidas no chamado Memorando da Troika. Enfim, cuja natureza jurídica também tem sido muito discutida. Uns dizem que não vale nada, outros dizem que até é mais importante do que a Constituição. Enfim, já ouvi de tudo. A verdade é que, na prática, a legislatura anterior houve mesmo necessidade de cumprir esse memorando, porque se não se cumprisse aquilo que estava até à tranche seguinte, a tranche seguinte não chegaria. E, portanto, se é ou não é vinculativo, a verdade é que esse memorando foi mais ou menos cumprido, até em alguns casos há a crítica de ter sido cumprido a mais, ou seja, de ter ido o governo anterior para além daquilo que era exigido nesse memorando, ou pelo menos não ter tido a capacidade negocial em algumas medidas de, uma vez definidas, não ter renegociado, porque também é verdade que o memorando foi aprovado ainda pelo anterior governo, aliás, liderado pelo engenheiro José Sócrates, embora com a assinatura, na altura do líder da oposição, mas depois dali a 2 ou 3 meses passaria a primeiro-ministro. Aliás, o memorando foi ensinado até, julgo, por 3 partidos. Pelo Partido Socialista, que na altura era a maioria, mas depois perdeu as eleições logo a seguir, pelo Partido Social Democrata e pelo CDS. E, portanto, a questão era saber se não há um estado de exceção económico ou financeiro, então não podemos tomar medidas drásticas, não podemos reduzir salários, não podemos suspender os subsídios, não podemos tomar este tipo de medidas, porque estas medidas só se justificariam porque têm a ver com direitos fundamentais, na maior parte dos casos, direitos fundamentais sociais. Então, só seria possível decretando um estado de exceção. Como o estado de exceção só está previsto para causas político-sociais, não económico-financeiras, então esses direitos não poderiam ser postergados e essas medidas seriam sempre inconstitucionais. Houve vários juristas que asperamente criticaram as medidas do Governo que foram tomadas na sequência da Troika, que incluíram redução de salários da função pública, incluíram a suspensão dos subsídios na função pública, subsídio de Natal e subsídio subsídio de férias, e outras medidas deste género, portanto, dizendo que elas seriam inconstitucionais por não estarem previstas e por não ter sido desencadeado um mecanismo de declaração do estado de exceção económico ou financeiro. Realmente isto é um problema, porque, aliás, este problema existiu precisamente quando as Constituições foram feitas e foi necessário incorporar, no fundo, um direito de necessidade, mas só que o direito de necessidade do século XVIII era um direito de necessidade político ou militar, não era um direito de necessidade económico ou financeira, porque estes problemas não se colocavam. E, de facto, há aqui uma lacuna da Constituição, que devia ter previsto, uma lacuna de exceção, devia ter previsto estes mecanismos extraordinários para justificar uma intervenção suspensiva de certos direitos, e, de facto, esses mecanismos não existem, e isto gerou aqui realmente uma dificuldade, que a dificuldade é sempre esta. Por um lado, o Governo diz, não, eu tenho que tomar estas medidas, porque se não tomar, o país vai à falência, e, portanto, há aqui um princípio de defesa da continuidade do Estado e de salvaguarda da existência do Estado, e, portanto, invocando o velho brocardo, a necessidade não conhece lei, necessitas non habet legem, e do outro lado, não, se existe uma Constituição, qualquer medida restritiva dos direitos tem que estar prevista na Constituição. Uma medida restritiva ou suspensiva é uma medida excepcional, se não está prevista, não pode ser tomada. E, portanto, o debate era nestes termos. E como é que este debate acabou? Acabou com a intervenção do Tribunal Constitucional Português, dizendo que algumas dessas medidas poderiam ser, outras não. A meu ver, apesar de tudo, conseguiu-se uma solução que eu acho que é uma solução intermédia e, a meu ver, satisfatória, apesar de termos, a meu ver, obtido a lição de que numa próxima revisão constitucional é necessário prever mecanismos que permitam enfrentar a redução de certos direitos perante circunstâncias económico-financeiras desfavoráveis e que não dependam, evidentemente, da má governação do país. Terceira dificuldade, e com isso já me vou aproximando do fim, que é um outro problema que tem sido colocado, que é, havendo indicação na Constituição sobre os tais objetivos macroeconómicos a atingir, e há, pelo menos na Constituição alemã atual, a Grundgesetz, tem esses limites inscritos na Constituição. As duas grandes regras que são usadas, são faladas, é
a regra dos 60% de endividamento em relação ao PIB e os 3% do déficit orçamental, embora apenas 0,5% de déficit de despesa estrutural e o restante 2,5% de despesa conjuntural. É o que está nas regras da União Europeia, do chamado Tratado Orçamental, e vários países têm incluído isto nas suas constituições. Em Portugal este debate também foi colocado, foi feito na anterior legislatura. Uma parte, aliás, o Governo, a maioria que estava era favorável, e outro por acaso também era. Mas como isto implicava uma revisão da Constituição, a oposição sempre se opôs e o Governo não tinha maioria de 2/3 para alterar a Constituição no sentido de consagrar esta regra. Poderão perguntar, mas qual é a utilidade dessa regra? Eu acho que há uma utilidade, é, no fundo, limitar o campo de manobra das loucuras que um Governo possa fazer para endividar o país a fim de ganhar as eleições dali a 2 anos, mas dali a 20 anos vir uma fatura que é impagável. Foi o que aconteceu, aliás, em Portugal nos anos entre 2005 e 2009, com a multiplicação que foi feita de parcerias público-privadas, que tinha uma grande vantagem, que era oferecer logo a obra feita, passado 2, 3 anos. Portanto, obra feita, o político vai inaugurar e ganha as eleições, e depois vem a fatura passado 15 anos, um valor astronómico impagável, que é isso que tem acontecido. Ou só pagável com um aumento brutal de impostos, mas o político que inaugurou as obras já não está lá, porque já se foi embora, porque já perdeu as eleições, e ele já está em casa reformado. Mas a fatura chega sempre, chega mais tarde, mas ela chega. E, portanto, esse é que foi o grande problema das parcerias público-privadas. Foi uma invenção anglo-americana, no sentido de oferecer ao poder político o espalhafato de uma obra pública fácil e imediata, mas diferindo no tempo os custos financeiros dessa obra para o governo seguinte, para permitir que esse governo ganhe as eleições. Porque também sabem que um político é um político sempre de curta duração. Digamos, a carreira política ao mais alto nível não dura mais de 8 anos. E ninguém ganha mais do que 2 eleições. Isso está provado estatisticamente. E, portanto, o político também sabe que aquilo é uma profissão de desgaste rápido e tem que agir rapidamente e, portanto, tem que ter obra, ainda que depois, como não tenha para pagar, difere no tempo os custos do financiamento desse tipo de estruturas. Portanto, se essas medidas ou se esses limites forem estabelecidos numa Constituição, isso quer dizer que em cada momento, quando essas parcerias ou esses contratos são assinados, há sempre uma avaliação prévia sobre se não há o excesso ou se não se vai além do limite que está estabelecido. Isso pode ser uma coisa útil para preventivamente evitar a celebração desses contratos que vão para além do 60% de endividamento público do PIB ou para além dos 3% de déficit orçamental no âmbito europeu. Portanto, tem essa vantagem. Embora tenha um outro problema mais complicado do que este. É o seguinte, sim, existe esse limite. Então, e se o limite for violado? Vamos dizer que a lei ou o decreto-lei que aprova um contrato, uma PPP, que excede os 60% de endividamento ou excede os 3% de déficit orçamental, vamos dizer que o contrato é nulo? Então, mas se o dinheiro é dado, se o Estado paga, vai obrigar a construtora que fez a obra a devolver o dinheiro? Como? Isso é impossível. A obra está feita. O dinheiro já lá foi. O dinheiro já se foi. Como é que pode haver um mecanismo jurídico de reconstituição da validade de uma lei que tem a ver precisamente com a despesa pública que implicou a transferência de recursos e que os recursos não podem ser devolvidos? Portanto, há aí um problema também da efetividade desse controle. Claro que pode haver pode haver uma responsabilidade de natureza política ou criminal, pode haver, mas do ponto de vista financeiro é muito difícil que haja uma possibilidade de retomar ou de reaver por completo o dinheiro que foi gasto. Mas, portanto, essa dúvida, sobretudo, por um lado, da sindicabilidade de uma decisão da violação desses limites jurídicos, e, por outro lado, o tipo de sanção aplicável no caso de haver essa violação tem sido, para muitos autores, um problema de difícil solução, se é que de solução possível, e, portanto, também, da parte de certas pessoas, isso tem provocado uma resistência na sua inclusão no âmbito das Constituições e, para além de muitas vezes também esses números em si não são absolutamente inequívocos, porque a dívida pública é um instrumento que sempre existiu. E pode a dívida pública, numa certa fase de um país, poder ser maior porque alavanca o desenvolvimento de um país e noutra fase ser menor porque o país não precisa desse grau de desenvolvimento.
E uma coisa é um país em vias de desenvolvimento, outra coisa é um país desenvolvido. E a própria despesa pública é a mesma coisa. Porque o superávit não pode haver, o Estado não pode ter lucro, portanto não há superávit. O que é que pode haver? Saldo zero no orçamento do Estado? Ou haver 2, 3, 4%? Porquê 3% só? Porque não 5 ou 6%? Isso é assim tão grave? Em certas circunstâncias em que muitas vezes a intervenção do Estado, mesmo deficitária, pode ser uma alavanca de recuperação económica. Acho que, como muito bem sabemos, foi John Maynard Keynes quem o disse e quem o inventou, através do efeito acelerador e do efeito propulsor, ou do efeito multiplicador da economia. Acho que foi feito na Depressão Americana, em 1929, em que o Estado lançou um programa de obras públicas, endividando-se precisamente para relançar a economia, e conseguiu relançar a economia. Portanto, mesmo esses valores não são propriamente inequívocos, embora eu perceba que num contexto europeu de união económico-monetária, se não temos as mesmas regras, isto é uma barafunda que ninguém se entende. Portanto, a moeda única, perdemos instrumentos próprios, como é o caso da desvalorização monetária, portanto, não temos política monetária e não temos política cambial, porque o euro é uma moeda única de emissão a partir do Banco Central Europeu e, portanto, os Estados não têm qualquer grau de intervenção discricionária nem na política monetária nem na política cambial. Apenas têm à sua disposição a política orçamental. Ou uma eventual política de rendimentos e preços, que é uma coisa um bocadinho complicada hoje de perceber, sobretudo numa economia mundial em que é muito difícil o Estado impor limites aos preços e aos salários. É que é difícil. Agora, para terminar, em relação a Portugal, como é que as coisas funcionaram? Portanto, já vos disse que tivemos uma intervenção da Troika, durante um programa que terminou, e portanto o dinheiro veio todo. Depois de determinado o envio do dinheiro, tem havido visitas dos especialistas da Troika a Portugal para ver como é que as coisas estão. Portanto, ex post, de facto, da última tranche ter entrado. Temos, entretanto, em Portugal uma situação política diferente, porque há uma maioria de esquerda, aliás, heterogénea, de 3 partidos que apoiam o governo. A pergunta que se faz é saber como é que Portugal enfrentou essa crise, da qual está a recuperar, enfim, muito lentamente. Julgo que os dados são um dado de hoje ou de ontem. Afinal, o déficit público, se julgava que ia ficar abaixo dos 3%, ficou em 4,4%. Portanto, afinal, estamos outra vez no ano passado violámos outra vez a regra dos 3% orçamental. Enfim, houve realmente algumas vicissitudes pelo meio, como foi o caso do Banif e outras coisas assim. Mas, na verdade, afinal, tanta coisa, e acabámos por ter um déficit que ultrapassou os 3%, que ficou em 4,4%. Ora bem, portanto, perante isso, lembram-se daquelas duas posições extremadas de perante a necessidade tudo é possível para salvar o Estado, ou se não há sistemas de suspensão dos direitos, não se pode tocar nos direitos. O que é que se fez? Realmente não há uma norma específica sobre isso. Aqui o Tribunal Constitucional teve, apesar de tudo, apesar de algumas críticas, que foi muito atacado por certos setores, acho que teve uma linha sensata e equilibrada. Eu acho que é preciso fazer a sua homenagem ao Tribunal Constitucional. E também perante a dificuldade que todos os juristas têm, constitucionalistas, que é a total ausência de regras específicas sobre o assunto, porque não há nenhum estado de exceção económica ou financeira. Eu acho que o Tribunal Constitucional acabou por arranjar uma Constituição da crise e rejeitou a crise da Constituição. Isso acho que foi uma coisa muito boa. Como é que o fez? Alguns dirão, uma no cravo, outra na ferradura. Uma posição intermédia. Sim, é verdade. Há várias decisões, depois convido a consultar e a estudar as decisões, podem ter interesse para o vosso país, infelizmente. Houve várias coisas. Houve coisas em que o Tribunal foi taxativo, que considerou inconstitucionais. Por exemplo, a suspensão dos subsídios de Natal e de férias na função pública, porque a certa altura o Governo determinou que os funcionários públicos deixassem de receber o 13º e o 14º mês, mas não o impôs para os funcionários privados. Porque o Estado tinha a vantagem de ser ao mesmo tempo patrão e legislador de si mesmo. Portanto, é um patrão com poder legislativo. Imagina o perigo que isto é. E, portanto, determinou a suspensão. O primeiro acordo diz que isso era inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Depois o Governo tentou emendar a mão e só suspendeu um subsídio, mas mesmo assim o Tribunal Constitucional considerou a mesma que isso era inconstitucional. Essa foi uma medida. Outra medida foi a redução dos salários.
temporariamente, embora de uma forma escalonada, em 3 escalões, até entre 1.500 euros e o valor máximo, dividindo isso por 3 escalões. Portanto, houve uma redução até, julgo, 10% desses salários que foram reduzidos, ainda que sempre reduzidos anualmente, mas uma redução anual que durou 4 ou 5 anos. Depois também a imposição do imposto extraordinário, quer sobre os rendimentos. E também já agora o corte também das pensões e nas aposentadorias, não apenas nos salários, mas também nos pensionistas. Portanto, houve aqui uma série de medidas drásticas desta natureza e o Tribunal Constitucional acabou por aceitar umas, não aceitar outras, mas invocando na prática aqui 3 grandes princípios constitucionais. E, portanto, talvez tenha sido o grande momento da nossa história constitucional em que mais se falou de princípios constitucionais e em que diretamente os princípios constitucionais determinaram soluções de inconstitucionalidade de normas orçamentais. E esses princípios foram o princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança, da não retroatividade das leis e o princípio também da proporcionalidade dessas mesmas medidas. Aliás, até certos setores chegaram ao ponto de ridicularizar o próprio Tribunal Constitucional, a dizer que o Tribunal Constitucional se tinha transformado num adivinho da Constituição, porque olhava para a Constituição e via aquilo que os outros não viam. E essas pessoas, esses críticos, estavam a referir-se ao princípio da proteção da confiança. Porque, de facto, a nossa Constituição nunca fala no princípio da proteção da confiança jurídica. Não está lá. Não está, nem tem que estar. Mas, desde que a Constituição nasceu, isso sempre foi interpretado que esse princípio inere à ideia de Estado de Direito. Portanto, deduz-se da cláusula geral, que nós temos em vários artigos, formulada de uma forma ampla, que é o princípio, no fundo, o super-princípio do Estado de Direito, do qual depois se desfibram vários princípios menores. Um deles é o princípio da proteção da confiança. E esses críticos até chegaram ao ridículo, não só, portanto, dizendo que o Tribunal Constitucional estava a inventar princípios que não estavam lá, como até dizendo que era necessário mudar a Constituição. Mas a tua pergunta era esta: mas mudar o quê? Mudar aquilo que não está lá? Isso não faz sentido nenhum. Para mudar é talvez para colocar então lá, de uma forma explícita, o princípio que está implícito, que é o princípio da proteção da confiança. Ainda mais, como se a proteção da confiança fosse uma originalidade portuguesa. Fosse uma coisa que só nós é que tivéssemos e que fosse uma anomalia do direito constitucional português. Não, que eu saiba, a proteção da confiança é um princípio geral de direito, que existe em qualquer parte do mundo, pode ser interpretado e aplicado de maneira matizada, pode haver diferentes interpretações, isso acho que é possível, mas o princípio da proteção da confiança diz uma coisa muito óbvia, que é necessário proteger as legítimas expectativas que foram criadas quanto ao facto de uma certa legislação se conservar duradoura durante um certo razoável tempo de vida. Portanto, uma pessoa que inicia uma carreira contributiva tem a esperança e escolheu aquela profissão, portanto, porque eu gosto daquela profissão, tenho esta remuneração, que eu espero que se mantenha estável, e ao fim de 30 anos vou chegar a certos postos ou vou ter uma reforma. Agora, a pessoa acredita que o Estado vai manter estável o seu estatuto laboral e depois, a meio do caminho, muda radicalmente esse estatuto. Eu acho que isso é que, de facto, põe em causa essa proteção da confiança. E no meio disto tudo, esse é que foi o problema, é que a gravidade das medidas foi tomada por 2 vias. Por um lado, pela via fiscal, de facto, os impostos aumentaram, e os impostos diretos e indiretos aumentaram todos os impostos, o IVA, mas depois a função pública, os servidores públicos, como se diz no Brasil, foram, a meu ver, duplamente penalizados. Foram penalizados porque só eles é que se aplicava a redução salarial, foram penalizados porque só eles é que se aplicaria a suspensão dos subsídios não aos funcionários privados, e foram penalizados por uma coisa que não se fala muito, é no congelamento da progressão das carreiras, porque as carreiras na função privada também existem, mas basta o patrão querer que quem entra agora passa a diretor da empresa toda, é só dizer. A função privada não tem regras nenhumas, é a vontade do patrão, é a vontade do acionista. Na função pública não é assim. Há um escalonamento, há um tempo, e cada progressão, cada promoção ou cada progressão na mesma categoria para um escalão superior depende de regras de tempo, regras de concursais. Há toda uma orgânica que está pré-estabelecida e, portanto, na verdade, em Portugal, as pessoas não progridem na sua carreira desde 2008. E isto também se traduz
numa frustração de expectativas e, com algumas exceções, aliás, e, portanto, na possibilidade de uma carreira de 30 anos poder estar, neste momento, com metade do tempo gasto e a pessoa não saiu da primeira posição que tinha há 15 anos atrás. Mas depois isto, ainda por cima, tem um outro problema, é que não foi aplicado com a igualdade, porque há certas carreiras na função pública em que não houve qualquer congelamento e tudo continua normalmente. Quais? Os polícias continuaram a ser promovidos, os militares continuaram a ser promovidos, os embaixadores continuaram a ser promovidos, mas os outros funcionários que não são militares, que não são polícias, que não são embaixadores, ou que não são juízes, já agora, ou que não são professores universitários, já agora, continuaram exatamente como estavam desde 2009 até hoje. Portanto, não beneficiaram de qualquer progressão na sua carreira. Não é só uma questão de prestígio pessoal, mas é também uma questão salarial, porque a carreira vai subindo e cada posto acima corresponde a um aumento do próprio salário. Portanto, isto é uma questão que tem sido discutida. Este novo governo tem revertido algumas dessas medidas. Vamos ver se isto vai correr bem. Claro que os funcionários públicos agradecem, como é o meu caso, que também sou funcionário público. Nós agradecemos que nos devolvam o dinheiro que nos foi retirado por força de um conjunto de medidas. Claro que este governo beneficia do facto de o governo anterior ter tomado as medidas drásticas e ter endireitado o país, e este governo agora é só surfar na onda. Mas vamos esperar que, pelo menos, isso se consolide e, de facto, as condições económicas do país melhorem. Os dados que hoje aparecem são imprecisos sobre isso, não vou aqui fazer futurologia, mas uma coisa é sempre certa: o crescimento já nunca será um crescimento que era nos anos 60, nos anos 80. Os crescimentos de 5, 7, 8%, aliás, como o Brasil teve, e se esqueçam que nunca mais vai acontecer. E, portanto, a haver crescimentos, são sempre crescimentos muito diminutos, porque realmente estamos a viver, sobretudo, um choque, que é um grande choque mundial, da globalização e da interpenetração de economias que, de facto, são desiguais, porque nós temos um Estado Social altamente protetor, o que, evidentemente, nos traz maiores custos de trabalho, e em que temos outras empresas a competir connosco, cujos salários são 10 vezes mais baixos, não têm saúde, não têm educação, e, portanto, nós compramos esses produtos, não vamos comprar os nossos produtos, que são muito mais caros do que os produtos deles. E isto levanta aqui um problema também de desigualdade, e, portanto, a liberalização do mercado mundial tem esta consequência dramática, que nós vamos esperar que seja apenas um problema de um ajustamento e que, de futuro, se possa reinventar também a atividade económica, no sentido de não podermos sofrer definitivamente essas disparidades, ou com uma concorrência desleal, o tal dumping social de que se fala muito por parte de algumas economias emergentes. Do ponto de vista jurídico, as questões aí estão. Nós, nos últimos anos, estudámos muito aqui em Portugal o direito da crise, ou a construção da crise. Eu confesso que já estou um pouco saturado do direito da crise, porque gostava que a crise deixasse de nos perseguir, mas, infelizmente, eu acho que é isso que agora vai acontecer no Brasil. Eu acho que a crise está a chegar ao Brasil. Aliás, eu tenho ido sempre ao Brasil, a convite dos amigos brasileiros, do professor Gustavo Nassif. Aliás, fui lá várias vezes ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e lembro-me de quando fui lá em 2011 e 2012, nós aqui estávamos em plena crise, alertei para que o Brasil também ia lá chegar, e de facto chegou, porque neste momento o Brasil está com um crescimento negativo, quando há 3 ou 4 anos atrás tinha crescimentos de 4, 5, 6%. Portanto, agora, da nossa parte, acho que a função de Portugal, da nossa ciência jurídica, e em particular da ciência jurídica constitucional, é de vos ajudar, de verem o modo como nós resolvemos este problema, mas num certo equilíbrio, porque evidentemente que sem dinheiro o Estado não pode funcionar, e não vale a pena ter utopias constitucionais do género lei do mercado, lei da oferta e da procura, vamos revogar essa lei não se revoga. Ou do género o real é igual ao dólar. Está na Constituição que a paridade é assim, mas e depois? A realidade não é essa. Não é pelo facto de nós dizemos que na Constituição o euro, ou o escudo antes do euro, ou o real é igual ao dólar, que isso acontece na realidade, porque não acontece, a Constituição não tem poderes mágicos de transformar a realidade económica. E, portanto, a Constituição pode limitar as opções orçamentais, pode estabelecer um critério de prioridades, pode, mas na sua essência não há nenhuma Constituição que transforme uma economia em recessão numa economia em crescimento. Isso é impossível. E ninguém pode pedir isso à Constituição, porque ela não pode dar esse efeito, porque isso é um efeito miraculoso, que não depende de qualquer decisão constitucional.
Portanto, muito obrigado pelo convite para aqui estar e sucessos e bom regresso a esse grande país que é o Brasil. Muito obrigado.